A noite parecia mais pesada do que o normal naquela quarta-feira. As luzes da cidade já haviam ficado para trás há horas, e tudo que estava agora era o som constante do motor, os pneus cortando o asfalto molhado e o rádio sintonizado em alguma estação sertaneja que chiava mais do que tocava. Eu já tinha rodado os 500 quilômetros naquele dia e só parei porque vi uma plaquinha quase apagada indicando um boteco de beira de estrada. Não era nada demais. Um posto velho, com 2 bombas de combustível e um bar caindo aos pedaços do lado. Estacionei meu bruto, desliguei o motor e desci para esticar as pernas. A chuva fina batia no meu boné e a neblina fazia a luz amarelada do poste parecer um vulto flutuando no ar. Entrei no bar e o cheiro de café velho, cigarro e diesel me bateu forte. Tinha só um cara no balcão e a atendente limpando uma xícara com pano sujo. Pedi um café. Sentei num banco de madeira e fiquei quieto, ouvindo o silêncio quebrado só pelos pingos no telhado de zinco. Foi quando o sujeito do balcão virou para mim, com um olhar cansado, e disse: "Você dirige à noite também, né?" Eu só confirmei com a cabeça. Então ele soltou um suspiro longo, tomou um gole da cerveja quente e falou: "Então talvez você entenda, porque depois daquela noite na estrada, eu nunca mais fui o mesmo." E ali começou o relato mais estranho que eu já ouvi na vida, uma história que ainda hoje me persegue toda vez que passo por aquela região. Uma história que, se você quiser ouvir, vai precisar ficar até o fim. Mas te aviso, depois disso, talvez você também nunca mais dirija à noite do mesmo jeito. A chuva batia ritmada no para-brisa como se o céu estivesse tamborilando um aviso. Cada gota parecia um relógio batendo, marcando a passagem do tempo naquele trecho esquecido da BR-319. Trecho fantasma, alguns colegas chamavam. Rodovia meio asfaltada, meio buraco, meio lenda. Eu já tinha ouvido causos sobre ali. Caminhoneiro que sumiu, caminhão que foi achado vazio e ligado, como se o motorista tivesse evaporado no ar. Besteira, pensava, mas naquela madrugada, enquanto cortava a escuridão com os faróis do meu bruto, não parecia besteira. O rádio chiava entre uma música sertaneja antiga e estática, como se até o sinal tivesse medo de passar por ali. A sensação de solidão era profunda. Eu já tinha feito aquele trecho antes, mas nunca àquela hora da noite. E parecia que algo naquela estrada não queria ser cruzado. Algo me observava da escuridão, mesmo que os faróis não mostrassem nada além da chuva e da estrada sem fim. Tudo começou com um barulho estranho vindo da carroceria. Um estalo seco, como se algo tivesse se soltado. Reduzi a velocidade e joguei o caminhão para o acostamento, ou que dava para chamar de acostamento, naquele pedaço esburacado. Saí da boleia com a lanterna na mão, a chuva fina molhando o boné e o casaco. Rodeei o caminhão, conferi a carga, tudo aparentemente em ordem. Mas quando olhei para trás, para a estrada que eu tinha acabado de percorrer, vi algo que gelou meu sangue. No meio da pista, um homem parado, imóvel, totalmente de branco. Um detalhe, ele não estava molhado. Mesmo com a chuva, suas roupas estavam secas como pano no varal. A lanterna falhou por um segundo. Quando voltou, ele tinha desaparecido. A estrada estava vazia de novo. Voltei para o caminhão com o coração acelerado, tentando me convencer que era só cansaço, um reflexo ou até uma miragem da chuva. Liguei o motor e segui viagem, mas a sensação de que algo estava me acompanhando não passou. Com o passar dos quilômetros, a estrada foi ficando cada vez mais deserta. Os postes eram raros, os buracos mais frequentes. Tudo parecia errado. O GPS travou. Meu celular ficou sem sinal. E o rádio começou a sussurrar em vez de tocar. Palavras quase inaudíveis. Parecia uma voz feminina, repetindo meu nome. Eu juro que desliguei o rádio, mas a voz continuava. Vinha de dentro do caminhão, do banco de passageiro vazio. Olhei rápido, quase sem coragem, e por um segundo vi o contorno de alguém sentado ali. Uma mulher,
Cabelos longos, rosto pálido. Pisquei, e ela não estava mais. Quase perdi o controle do caminhão. Joguei o bruto pro lado, parando com o coração na boca. Não tinha mais como seguir sem entender o que estava acontecendo. Saí e sentei no para-choque, tentando respirar fundo. A estrada ali parecia mais escura do que o normal, como se a noite tivesse ficado mais espessa. E o silêncio não era natural. Nem mesmo os grilos cantavam. Foi quando ouvi passos na mata, pausados, pesados. Vinha alguém, ou alguma coisa. Peguei a lanterna e apontei para o lado, mas a luz não penetrava a escuridão. Era como jogar um fósforo num buraco negro. Mesmo assim, continuei ouvindo. E, de repente, um latido seco, abafado, surgiu dali. Um cão? Um lobo? Quando o som se aproximou, me enfiei de volta no caminhão e tranquei as portas. Mas quando bati a porta, percebi algo que me paralisou. O banco do passageiro estava molhado, como se alguém tivesse estado ali, e só ali, mesmo com os vidros fechados. O cheiro de terra molhada invadiu a cabine. E então, no vidro embaçado do lado do passageiro, surgiu uma marca de mão, como se alguém tivesse encostado por dentro. Era impossível, mas estava ali. Real. Tão real quanto a minha respiração trêmula naquele instante. Tentei ligar o motor e o caminhão não pegou. De novo, e só na terceira tentativa, como se liberado por alguma força invisível, ele roncou de volta à vida. Dirigi por mais alguns minutos, mas percebi que não estava mais no mesmo caminho. Era como se a estrada tivesse mudado. A sinalização tinha sumido. Nenhum carro passava, nenhum caminhão no sentido contrário. Comecei a desconfiar de mim mesmo. Será que eu tinha dormido ao volante, entrado em algum desvio sem perceber? Mas nada fazia sentido. Tudo era vazio. Tudo era silêncio. Até que, no meio do nada, surgiu uma luz à frente. Uma construção solitária. Uma placa caída com letras apagadas. Um posto de gasolina abandonado. Parei por instinto, não por querer. E ali, sentado no chão, sob a marquise destruída, um velho, olhos fundos, sorriso torto. Ele se levantou com dificuldade e veio até minha janela. Tá tarde para seguir, caminhoneiro. Aqui não há lugar para alma viva, nem morta. Aquelas palavras me arrepiaram até os ossos. Mas antes que eu pudesse responder, ele já tinha desaparecido. Literalmente. Não andou. Sumiu, como fumaça na ventania. Respirei fundo, fechei os olhos e disse para mim mesmo: você está cansado. É só isso. Liguei o motor mais uma vez e voltei para a estrada. Mas eu sabia que algo tinha mudado. Eu não estava mais sozinho. E talvez nunca estivesse. Era só o primeiro capítulo daquela noite que jamais sairá da minha memória. E mesmo agora, contando isso aqui no boteco, com uma cerveja na mão e o rádio tocando Raul Seixas ao fundo, ainda sinto aquela presença. Como se parte de mim tivesse ficado naquela estrada. E parte dela tivesse vindo comigo. E você, amigo, ainda quer pegar a estrada de madrugada? Capítulo 2. A Estrada das Sombras. A madrugada se estendia como um véu espesso sobre o asfalto, e tudo que eu ouvia era o ronco constante do motor e o tamborilar da chuva miúda no para-brisa. O ponteiro do relógio marcava quase 3 da manhã, e eu seguia firme pela BR-319, uma dessas estradas esquecidas no mapa, que parece levar não só a lugares remotos, mas também aos recantos mais escuros da alma. Tinha algo naquela noite que incomodava mais do que o normal. Não era o sono, nem a solidão, companhias constantes de quem vive na boleia, mas uma sensação estranha, como se eu estivesse sendo observado. Desde o posto em que abasteci lá atrás, no início da rodovia, já sentia algo me acompanhando, mesmo que os retrovisores não mostrassem nada além da neblina densa e da escuridão.
Os postes de luz eram raros. Quando surgiam, piscavam como se estivessem prestes a apagar para sempre. Era uma estrada morta, abandonada pelo tempo, onde nem os próprios fantasmas queriam vagar. Mesmo assim, continuei, porque o frete era urgente e o pagamento gordo o suficiente para me fazer ignorar os presságios. Foi então que vi pela primeira vez, à beira do asfalto, um homem parado. Vestia um paletó velho, desbotado, com o rosto escondido sob o capuz de um casaco de chuva. Não estendeu o braço, não pediu carona. Apenas ficou ali, imóvel, me encarando quando passei. A luz dos faróis não conseguiu revelar seu rosto. Parecia que a sombra do capuz era mais escura do que o próprio breu da noite. Arrepiei inteiro. Não sei porquê, mas senti que ele não era alguém perdido. Era algo esperando. Tentei rir de mim mesmo. Pensar que era só o cansaço me pregando peças, mas o GPS começou a falhar logo depois. A tela piscava, girava sozinha, e o mapa sumia como se a estrada tivesse deixado de existir digitalmente. Olhei em volta. Tudo era mato alto e árvores que pareciam se curvar sobre o acostamento, formando arcos retorcidos como mãos tentando agarrar quem passava. E eu passei, devagar, atento, com a mão firme no volante e os olhos pulando dos espelhos para a frente. Foi quando ouvi um barulho estranho na parte de trás da carreta, como se algo tivesse batido, ou pior, subido lá atrás. Reduzi a marcha. Pensei em parar, mas uma voz dentro de mim gritou: "Não para. Continua. Seja lá o que for, melhor deixar para trás." A estrada parecia se estreitar mais a cada quilômetro, e mesmo com o limpador no máximo, a visibilidade caía. A neblina havia se tornado mais espessa, quase sólida, como se eu estivesse atravessando uma cortina de fumaça. O farol alto só refletia o branco opaco dela, me cegando mais do que ajudando. Então, vi outra figura na estrada. Dessa vez, era uma mulher, sozinha, descalça, com os pés sujos de lama e o vestido branco colado ao corpo pela chuva. Estava no meio da pista, olhando diretamente para o caminhão. Dessa vez, freiei, bruscamente. A cabine sacudiu, os pneus cantaram no asfalto molhado e o caminhão quase derrapou. Quando finalmente parei, o coração estava martelando no peito e as mãos tremiam no volante. Desci com a lanterna em mãos, os faróis ainda acesos atrás de mim. A mulher não estava mais lá. Vasculhei os arredores, chamei, andei alguns metros pela pista, mas não havia ninguém. Nenhum barulho além da chuva e do tic-tac do motor resfriando. Aquilo não fazia sentido. Não poderia ter desaparecido tão rápido, a não ser que nunca tivesse estado ali. Voltei para a cabine, trancando a porta com força, e segui viagem tentando manter a sanidade. Era como se a estrada estivesse brincando comigo, como se aquela parte da BR-319 não existisse no mundo real. Olhei o rádio, tentando sintonizar alguma estação, qualquer coisa. Silêncio absoluto. Nem estática. Só o vazio. Então veio o cheiro. Forte, podre. Um fedor de carne estragada invadiu a cabine sem aviso. Verifiquei se algum bicho morto tinha sido atropelado, mas nada na pista. O cheiro parecia sair de dentro do próprio caminhão. Olhei os bancos, o carpete, o painel. Nada. Quando me virei para olhar o banco de passageiro, ele estava molhado, como se alguém tivesse acabado de sentar ali ensopado. O banco encharcado, a mancha escura escorrendo para o assoalho. Meu sangue gelou. A cabine estava trancada. Eu sabia disso. Tinha trancado a porta. E mesmo assim, alguém, ou algo, tinha entrado. Mantive os olhos no retrovisor, esperando ver algo no banco de trás, mesmo sabendo que não havia banco traseiro. Só a parede da cabine. Mas a cada curva, a cada sobressalto, sentia que não estava mais sozinho. Foi nessa hora que decidi parar. Não no meio da estrada, não em qualquer lugar. A placa dizia Parada dos Ventos.
Um pequeno posto de apoio que mais parecia abandonado. Um letreiro piscava fracamente e havia um único caminhão estacionado. Encostei o meu ao lado e desci, suando frio, mesmo com a temperatura lá fora próxima dos 10 graus. O atendente era um senhor de aparência cansada, rosto marcado pelo tempo e pelos cigarros. Boa noite, disse ele, como se soubesse que a minha noite já estava longe de ser boa. Perguntei se ele havia visto alguma mulher andando pela estrada, ou se conhecia alguém com um casaco e paletó antigo. Ele apenas me olhou, como quem ouve algo repetido demais. Você também viu, né? Murmurou, e foi aí que percebi. Aquilo já tinha acontecido antes. Com outros. Talvez com todos que se aventuram por ali àquela hora da madrugada. Ele não explicou mais nada. Apenas disse, se ainda está a tempo, volta. Dorme aqui. Amanhã o caminho é mais leve. Mas eu não fiquei. Algo em mim dizia que parar era ainda pior. A estrada não queria que eu saísse dela. Ela me puxava, me chamava, como se eu tivesse sido escolhido. E eu segui, contra todos os instintos, contra toda lógica. Segui porque precisava saber até onde aquilo ia, até onde a escuridão me levaria. Capítulo 3. Sinais na estrada. A partir daquele posto, a tal parada dos ventos, a estrada parecia ter mudado de personalidade. O asfalto já não rangia sob os pneus como antes, e a sensação de que eu estava dirigindo sobre algo vivo se intensificava a cada curva. O céu, antes coberto por nuvens densas, agora dava lugar a uma escuridão completa, como se até a chuva tivesse desistido de cair por medo do que viria a seguir. Os faróis iluminavam apenas alguns metros adiante, e o mundo além disso parecia ter desaparecido. O rádio, agora completamente morto, nem chiava mais. Era como se o caminhão estivesse atravessando uma dimensão própria, um corredor de pesadelos sem fim. Tentei manter o foco, mas não conseguia tirar da cabeça o banco molhado. Aquilo não podia ser só imaginação. Eu toquei. Vi a água escorrendo. Senti o cheiro de mofo. E o mais estranho, em dado momento, o pano secou completamente, como se nada tivesse acontecido. Foi então que comecei a notar algo bizarro. Placas. Pequenas, desgastadas, algumas quase legíveis. Estavam fincadas no acostamento e todas carregavam mensagens. Não eram propagandas, nem sinalizações normais. Eram frases curtas, quase sussurros em tinta. Não volte. Você já está aqui. Seus pés a tocam além. A primeira vez que li, achei que fosse trote de algum lunático, mas a cada quilômetro elas se repetiam. Às vezes mudavam de lugar. Outras desapareciam logo depois que eu passava. A partir dali, a estrada começou a se contorcer de forma que parecia impossível. Não havia cruzamentos, bifurcações ou retornos, mas eu juro, passei pelo mesmo trecho 3 vezes. Lembrei do caminhão com o para-choque amassado, encostado perto de um coqueiro torto. Lembrei da árvore que parecia um braço erguido para o céu. E lá estavam eles de novo, sempre no mesmo lugar. A estrada estava me prendendo em um laço. Como se não importasse o quanto eu dirigisse, ela me jogaria de volta ao começo. Comecei a cronometrar. A cada 18 minutos, eu passava pelo mesmo trecho. Foi quando decidi testar. Marquei com spray uma pedra grande no acostamento. 18 minutos depois, lá estava a maldita pedra com o X vermelho. Entrei em pânico. A ideia de estar preso em um loop me corroía. Liguei para qualquer número da lista de contatos. Nenhuma ligação completava. Nenhum sinal. Tentei mandar mensagem, foto, áudio. Nada saía. O mundo fora da estrada havia sido cortado. Me vi completamente isolado. A estrada era meu único universo. E então, em meio ao silêncio e à desesperança, um som diferente. O choro de uma criança. Baixo, constante, abafado, como se viesse de dentro da própria boleia.
Olhei em volta. Ninguém. Verifiquei o banco do passageiro. Vazio. Mas o choro aumentava, reverberando pelas paredes da cabine como se os alto-falantes estivessem possuídos. Tapei os ouvidos, pisei fundo no acelerador, mas o choro estava dentro de mim. Foi aí que as luzes do painel piscaram e o caminhão começou a falhar. O motor tossia, o volante tremia, como se o veículo, depois de tanto tempo aguentando, estivesse começando a desistir. Encostei no acostamento e, naquele exato momento em que desliguei o motor, o silêncio se tornou ensurdecedor. A ausência do ronco fez tudo soar mais real. Desci. Olhei o capô. Nada de estranho. Nenhum sinal de superaquecimento ou vazamento. Mas ali, ao lado do caminhão, pegadas. Muitas. Como se várias pessoas tivessem saído do mato e circundado o caminhão. E o mais sinistro, as pegadas iam até a porta da cabine e depois desapareciam, sem voltar, como se tivessem entrado. Voltei para dentro às pressas. Tranquei tudo. E então vi. O espelho retrovisor me mostrou o que eu mais temia, um vulto no banco de trás. Escuro, encolhido, inerte. Me virei rapidamente e não havia nada. Mas o espelho, ele ainda mostrava. E quando olhei de novo, o vulto havia se erguido. Estava de pé, me encarando. Eu não conseguia vê-lo fora do espelho, apenas no reflexo. Era como um buraco na realidade, uma sombra que não obedecia às leis do espaço. Liguei o caminhão com as mãos trêmulas. A marcha raspou. O motor roncou como uma fera ferida. Acelerei com tudo, deixando o vulto para trás, ou pelo menos foi o que eu quis acreditar. A estrada passou a apresentar distorções visuais. Era como se a paisagem ao redor estivesse sendo reescrita enquanto eu passava. Uma árvore surgia onde antes havia um poste. Um barranco dava lugar a uma casa abandonada. Uma estrada de terra cruzava a principal, mesmo que antes nada estivesse lá. Era como se a própria realidade estivesse se desfazendo aos poucos. Comecei a ver animais mortos na beira da estrada, mas nenhum parecia natural. Um cervo com 3 olhos. Um cão com as pernas viradas para o lado errado. Um gato sem pele, mas com olhos humanos. Aquilo não era devaneio. Era um pesadelo acordado. E então, no meio da estrada, um carro, capotado, luzes de alerta piscando, porta aberta. Parei, claro. Caminhoneiro que é caminhoneiro não ignora acidente. Mas ao me aproximar, notei que o carro estava limpo demais, sem marcas de impacto, sem sujeira. E a placa era do meu estado, mas o número era o da minha mãe, exatamente igual ao carro dela, que ela vendeu há anos. O mesmo adesivo, o mesmo arranhão no para-choque. Me aproximei mais e vi no banco do motorista, eu, morto, com os olhos abertos, boca entreaberta, o rosto com uma expressão de pavor eterno. Dei um passo para trás, escorregando na lama. Caí de joelhos. Quando olhei de novo, o carro tinha sumido. Voltei para o caminhão, chorando, aos prantos, gritando com Deus, com o diabo, com quem fosse. Não era só uma estrada assombrada. Era um lugar que sabia quem eu era, que se alimentava de mim. E agora eu não sabia mais se conseguiria sair dali. Mas algo me dizia que, se eu parasse, se eu me entregasse, nunca mais viria o meu caminhão rodando por aí. Capítulo 4. O homem da carga vazia. Quando o relógio digital da boleia pulou para 3h33, eu já estava com os nervos completamente destruídos. A estrada parecia se repetir infinitamente, como um velho disco arranhado que gira sem parar no mesmo trecho. As placas bizarras haviam parado de aparecer. O rádio continuava morto. E mesmo sem chuva, o para-brisa começava a embaçar por dentro, como se a cabine estivesse respirando junto comigo. Abri um pouco a janela para deixar o ar gelado entrar. Por um breve instante,
Senti algo como alívio. Mas foi aí que o farol pegou algo ao longe, um vulto solitário caminhando no acostamento. Diminui a velocidade, puxado pelo instinto de ajudar, mesmo que tudo gritasse o contrário. Era um homem, alto, magro, coberto por um sobretudo escuro que arrastava no chão. Não virou o rosto, mesmo com o farol na cara. Só continuou andando. A imagem era tão surreal que, por um momento, achei que fosse mais uma alucinação. Mas quando passei por ele devagar, vi ele carregava algo nas costas. Um saco grande, amarrado com cordas, que se mexia sutilmente, como se tivesse algo vivo ali dentro. Frio percorreu minha espinha. Não parei. Claro que não. Pisei no acelerador. Mas o vulto apareceu de novo, 100 metros adiante. O mesmo andar, a mesma silhueta, a mesma carga nas costas. Era impossível. Ele não podia estar ali de novo. A estrada estava brincando comigo. Mais 2 curvas e lá estava ele. Sempre na mesma posição, caminhando na mesma direção, como se estivesse preso em mim, ou eu nele. E então ele parou. Pela primeira vez, estacou no acostamento e virou o rosto. Era encoberto por um capuz, mas os olhos brilharam vermelhos por um segundo, como 2 brasas vivas dentro da noite. Puxei o freio bruscamente e quase perdi o controle do caminhão. Respirei fundo, tentando entender se aquilo era real. Quando olhei pelo retrovisor, ele já não estava mais lá, mas algo pior tomou seu lugar. No espelho, vi o saco amarrado caído no meio da pista. E o que saiu de dentro era pequeno, com membros curtos, pele pegajosa, sem olhos. Um ser rastejante que se arrastava em minha direção. Tranquei tudo. Liguei o motor. Acelerei como nunca. As rodas patinaram na pista úmida e, quando ganhei velocidade, olhei para trás. A criatura havia sumido, mas o saco estava sob o capô. Eu não tinha como explicar aquilo. Ele havia surgido como se tivesse sido lançado de cima. Saí do caminhão com a lanterna do celular em mãos. Apontava a luz tremendo. O saco estava fechado, mas algo dentro se mexia. Lentamente, como se estivesse respirando. E então, ouvi uma voz fraca, infantil, pedindo ajuda. Meu coração quase parou. Me aproximei, contra todos os instintos, e toquei o nó. Quando puxei a corda, o saco desabou, e de dentro dele saí eu. Era o meu rosto, meus olhos arregalados, minha boca gritando em silêncio. Uma cópia perfeita, mas com a pele pálida, enrugada e as mãos deformadas como garras. Aquilo se contorcia, chorava, me implorava sem palavras. Caí para trás, engatinhando até bater nas rodas do caminhão. Quando levantei para correr, olhei uma última vez. O saco estava vazio. A estrada, silenciosa. E o céu, de repente, iluminado por relâmpagos que riscavam o horizonte sem som. Entrei no caminhão, bati a porta com força e segui viagem sem olhar no retrovisor. Não queria mais ver meu reflexo. Não queria mais ver nada. Foram quilômetros de completa solidão. Até que, como um milagre, vi luzes ao longe. Um posto, ou talvez um bar de estrada. Era difícil dizer, mas qualquer lugar com luz era um farol de sanidade no meio daquele inferno. Ao me aproximar, vi a placa pendendo de um suporte de ferro enferrujado. Bardos, aberto 24 horas. Encostei o caminhão, desci ainda trêmulo e fui andando até a entrada. A porta rangeu quando abri, e o som abafado de uma televisão velha encheu o ambiente. Um senhor de boné e camisa xadrez me olhou de trás do balcão, sem dizer nada. Sentei no banco mais próximo, sem forças para falar. Apenas respirei fundo, tentando acreditar que estava salvo. O velho me serviu um café forte, sem perguntar nada. Tomei tudo em silêncio. Quando terminei, olhei ao redor. O lugar era rústico, mas acolhedor.
Um rádio de pilha tocava uma música brega e alguns posteriores de caminhões antigos enfeitavam a parede. Aos poucos, comecei a relaxar, até que percebi uma foto em preto e branco emoldurada no canto do bar. Mostrava um grupo de caminhoneiros, todos sorrindo, mas um deles era igual ao homem da estrada, o do sobretudo, mesmo rosto, mesmo olhar. Perguntei ao velho: quem é esse? Ele olhou a foto por um instante e disse, sem expressão: ah, esse aí é o Tonhão. Sumiu em 1981. Dizem que ainda anda pela estrada, procurando pela carga dele. Deixei o copo sobre o balcão. O mundo girava ao meu redor. Tonhão, o mesmo homem, a mesma figura. Eu estava dentro de uma história que parecia se contar sozinha, página por página. A estrada conhecia seus fantasmas, e agora eu era parte dela. Capítulo 5. A Encruzilhada do Medo. A estrada seguia sem fim, um manto de asfalto escuro engolido por neblina e solidão. Os faróis do caminhão cortavam a madrugada como duas navalhas de luz, mas não dissipavam o silêncio espesso que preenchia a boleia. O rádio, já sem sinal, chiava intermitente, como se cochichasse segredos em línguas mortas. Eu estava a poucos quilômetros da próxima parada, ou pelo menos assim esperava, mas algo dentro de mim dizia que aquela viagem estava longe de terminar. Foi então que vi as luzes. Não era uma cidade, nem um posto. Era uma casa, solitária, cercada por árvores tortas que pareciam ter saído de um pesadelo. Uma luz tremeluzente escapava pelas frestas da janela. O GPS estava mudo, o rádio mudo, e meu instinto gritava para seguir reto. Mas eu parei. O caminhão tossiu ao desligar, como se também não aprovasse a ideia. Desci. O vento gelado cortava como lâmina, e o barulho dos meus passos no cascalho parecia alto demais. Bati na porta, apenas para ouvir uma voz rouca, vinda de dentro, sussurrar. Você voltou. A porta rangeu ao abrir sozinha. Lá dentro, uma mulher de aparência envelhecida me olhava como se me conhecesse há décadas. Seus olhos estavam fundos, mas havia um brilho estranho neles. Você está atrasado, disse ela, com um sorriso torto. A casa era toda em madeira escura, com objetos antigos e retratos em preto e branco nas paredes, todos com rostos riscados. Senta, descansa um pouco. Já já você continua sua viagem. Sentei, não por vontade, mas como se alguma força maior tivesse me pressionado a cadeira. O ar ali dentro tinha cheiro de vela queimada e terra molhada. Ela começou a contar histórias. Histórias de outros caminhoneiros, todos homens solitários como eu, que haviam parado ali por acaso e nunca mais foram vistos. Um deles, segundo ela, ainda andava pela mata, achando que estava vivo, dirigindo um caminhão fantasma. Outro ficou preso dentro da própria mente, repetindo a mesma rota eternamente. Eu tentei rir, fingir que aquilo era só superstição de beira de estrada, mas algo naquela mulher, algo na voz dela, fazia tudo parecer real demais. Você também viu ele, não viu? Perguntou, agora séria. O homem do capuz. A sombra que atravessa a estrada. Aquilo não é uma pessoa. Aquilo dirige você. E se você deixar, ele toma o volante. Eu queria sair dali. Levantar, correr, esquecer aquela casa, esquecer a estrada. Mas meu corpo estava pesado, como se o ar tivesse se tornado cimento. Ela então se aproximou, colocando uma mão fria no meu ombro e sussurrou no meu ouvido. Ele já entrou no seu caminhão. Agora você tem que decidir, ou dirige para sempre, ou para de vez. Acordei horas depois, deitado no banco do caminhão. A casa não estava mais lá. Só mato. Nenhuma trilha, nenhum sinal de construção. O motor estava ligado, como se eu nunca tivesse parado. Eu tremia, com a camisa molhada de suor frio. Liguei o rádio. Estava funcionando.
A voz do locutor falava sobre a manhã que nascia, sobre o trânsito leve, como se o mundo lá fora nunca tivesse parado. Mas dentro de mim, alguma coisa tinha mudado. Eu sentia que não estava mais sozinho na boleia. Algo estava comigo, algo que respirava devagar no banco do carona, mesmo que eu não conseguisse ver. Tentei afastar os pensamentos. Me convenci de que tudo tinha sido um sonho. Talvez o cansaço, a pressão, a noite longa demais. Mas, ao olhar no espelho retrovisor, vi algo que me fez gelar até os ossos. Uma marca, na lateral do meu pescoço, como um hematoma, circular, escuro, do tamanho exato da mão da mulher que havia me tocado. Aquilo não era ilusão. Aquilo estava ali, real, palpável. E quanto mais eu observava, mais ela parecia escurecer, como se estivesse absorvendo algo da minha pele. Voltei a dirigir. A estrada seguia silenciosa e os minutos se arrastavam como se o tempo estivesse dilatado. Olhei o relógio digital do painel. Eram 3h15 da manhã. 15 minutos depois, ainda era 3h15. Mais meia hora, e ainda assim, 3h15, a hora não passava. E foi aí que notei. Os mesmos sinais de trânsito, os mesmos buracos no asfalto, as mesmas árvores nas laterais. Eu estava preso em um looping, como se estivesse rodando dentro de uma maquete que se repetia infinitamente. Girei o volante de uma vez, tentando sair da estrada, me lançar num caminho de terra, qualquer coisa para escapar daquele círculo. Mas o que encontrei foi ainda pior. O caminho de terra me levou a um túnel. Pequeno, escuro, claustrofóbico. Os faróis mal tocavam as paredes úmidas, onde símbolos estranhos estavam riscados. Pareciam desenhos tribais, mas tinham algo de matemático, quase ritualístico. Avancei devagar e a rádio começou a chiar. Mas dessa vez, o chiado se transformou em uma voz. A minha voz. Você não devia estar aqui. A frase se repetia, com pequenas variações, como se fosse uma gravação distorcida do meu próprio medo. Eu tremia. As mãos suadas escorregavam no volante. O túnel parecia não ter fim, até que tudo ficou preto. De repente, como se alguém tivesse apagado o mundo. Despertei com o som estridente da buzina. Estava parado no acostamento da estrada, os faróis apontando pro nada, a cabine mergulhada no breu. Uma neblina densa cobria tudo ao redor, mas havia uma silhueta. Alguém parado alguns metros à frente, imóvel, com um capuz cobrindo o rosto, um saco de viagem nos ombros, sem levantar o braço, sem pedir carona, apenas esperando. A pele da minha nuca arrepia até agora só de lembrar. Aquilo não era humano, não tinha expressão, nem movimento. E mesmo assim, eu sentia que ele sorria, de dentro da escuridão. Fechei os olhos, contei até 3, e quando abri, não havia mais ninguém. A estrada voltou ao silêncio. Voltei a dirigir, sem saber se estava fugindo de algo ou sendo guiado por ele. A única certeza era que a partir daquele momento eu nunca mais estaria sozinho. Onde quer que eu vá, sinto o peso daquele olhar. Nos postos, nas paradas, nas madrugadas silenciosas. Sempre há uma sombra na beira da estrada. E às vezes, quando estou quase dormindo, ouço a voz da mulher da casa. Você voltou. Ainda estou vivo, claro, mas algo dentro de mim não voltou comigo daquela noite. Eu continuo dirigindo. Sempre à noite, sempre por rotas desconhecidas. Porque parar é convidar aquilo a se sentar ao meu lado de novo. E dessa vez, pode ser que ele queira dirigir. Capítulo 6. O outro lado da estrada. O silêncio da estrada parecia zombar de mim. Depois de tudo que passei, depois de tudo que vi, ali estava eu de novo, no trecho maldito onde tudo começou. A chuva fina martelava o para-brisa como dedos tamborilando sobre um caixão fechado. Os faróis cortavam a neblina espessa que lambia o asfalto, revelando uma estrada sem fim.
que mais parecia a língua de alguma criatura faminta, esperando pacientemente a hora de me devorar. O rádio estava desligado, mas juro por tudo que é mais sagrado que ainda ouvia aquela risada. A maldita risada abafada que ouvi naquela noite, quando o tempo parecia ter parado, quando a realidade desceu pelo ralo junto com o meu bom senso. E mesmo com o coração pesado, com as mãos suando no volante, eu sabia que precisava voltar. Era isso ou enlouquecer de vez. Porque a única forma de escapar daquilo era entender. O acostamento onde parei da outra vez já estava coberto de mato. O galpão onde o velho apareceu não estava mais lá. Parecia que nunca esteve. Nenhuma estrutura, nenhum vestígio, nada. Apenas barro, mato e uma escuridão que parecia mais densa do que o normal. Desci do caminhão, deixando os faróis ligados. Os pingos batiam no meu boné e escorriam pelo rosto, como se o próprio céu chorasse por mim. Andei devagar, sentindo o chão ceder sob as botas, como se algo ali embaixo se mexesse. Foi então que senti um cheiro que não sentia desde aquela noite: ferrugem, óleo queimado, carne. Aquele odor ácido, quase doce, que se agarra na garganta. Olhei em volta e foi aí que vi, entre as árvores, 2 olhos, vermelhos, abaixados, na altura de um homem agachado. E depois, nada. Sumiram. Voltei correndo pro caminhão. A porta, que deixei aberta, agora estava trancada. Trancada por dentro. Dei a volta, bati nos vidros, tentei puxar, forçar, mas nada abria. Olhei para a estrada, deserta. Olhei para o retrovisor e vi. Eu vi alguém sentado no banco do passageiro. Não era possível. Eu estava sozinho. Juro por minha mãe que estava. Mas a figura sentada ao meu lado era eu. Eu, vestido igual, com a mesma expressão de medo, as mãos tremendo no colo, os olhos arregalados. Mas não era um espelho. Era como se eu estivesse preso do lado de fora, e aquele ali dentro, aquele fosse o verdadeiro. Ou talvez o substituto. Fiquei ali, congelado, encarando meu reflexo que não era reflexo. O eu sentado no banco do caminhão não se movia, não piscava. Era como se estivesse esperando algo ou alguém. A chuva engrossava, os pingos viravam pancadas, e mesmo assim eu não conseguia desviar os olhos daquela figura. Era como encarar um abismo e ver ele encarar de volta com seu próprio rosto. Dei alguns passos para trás, tentando encontrar explicação, tentando racionalizar, mas tudo já tinha ido longe demais para a lógica dar conta. Quando finalmente criei coragem e olhei para dentro mais uma vez, o banco do carona estava vazio. E o do motorista também. O caminhão estava vazio. Só que o motor ainda estava ligado. E os faróis continuavam acesos, iluminando a estrada como 2 lanças brancas atravessando o nevoeiro. Me aproximei devagar, hesitante, e estendi a mão para a maçaneta. Ela cedeu fácil, fria como gelo, como se estivesse esperando o meu toque. Subi na boleia, olhei em volta, tudo estava como deixei. As chaves na ignição, minha garrafa térmica no console, a foto da minha filha no painel. Mas algo estava errado. O ar ali dentro estava mais pesado, como se o tempo tivesse parado ou estivesse fora de sincronia com o resto do mundo. A estrada diante de mim não parecia mais a mesma. Era como se eu tivesse atravessado uma linha invisível, uma fronteira entre o que é e o que finge ser. Suspirei fundo, engatei a marcha e acelerei. O caminhão respondeu com um ronco gutural, como se também soubesse o que me esperava mais adiante. A estrada parecia mais longa, mais tortuosa. As curvas que eu conhecia de cor pareciam ter se multiplicado. A sinalização desapareceu. Não havia placas, nem quilometragem. Só o asfalto molhado e a névoa dançando como véus de fumaça. Foi quando vi a primeira figura. Um homem parado no meio da pista, vestido com roupas antigas, chapéu na cabeça e um casaco pesado.
Parei o caminhão com um tranco. Os pneus cantaram e escorregaram no chão encharcado. Quando saí da cabine, ele já não estava mais lá, mas havia algo no chão. Uma carteira de motorista, gasta, molhada, com a foto quase apagada, mas ainda visível. Era a minha. Encontrei uma carteira jogada na estrada, igual à minha, mas velha, gasta pelo tempo. Dentro, minha foto, meu nome e uma data de emissão de 20 anos atrás. Quando a toquei, ela sumiu. Voltei para o caminhão, mas tudo parecia diferente. A estrada ficou silenciosa, o tempo estranho. Vi um posto à frente, o mesmo do início da viagem, só que agora parecia abandonado há décadas. Entrei e encontrei escrito na parede: "Você não deveria ter voltado." O velho que me atendeu antes apareceu de novo. Só me encarou em silêncio. Corri, liguei o caminhão e fugi dali. De repente, estava de volta na rodovia principal, mas o relógio marcava 2 dias depois e o tanque estava vazio. Desde então, nunca mais fui o mesmo. Às vezes me pergunto se vivi aquilo mesmo ou se foi só a estrada brincando com a minha cabeça. Mas tem lugares onde o tempo não é o mesmo e onde nem todo mundo que entra consegue sair. Epílogo. A estrada ainda me chama. Hoje, sentado nesse boteco de beira de estrada, com a luz fraca tremendo sobre minha cabeça e o cheiro de óleo diesel misturado com fumaça de cigarro no ar, eu conto essa história não para assustar, mas para alertar. Porque, no fundo, eu também não sei o que foi verdade e o que foi miragem. Já tentei esquecer, já tentei explicar, mas a estrada, ela tem um jeito de entrar na sua cabeça. Ela não termina quando o motor para ou quando a viagem acaba. Ela continua, no escuro, no silêncio, nas lembranças que voltam toda vez que o rádio chia do nada ou quando o retrovisor mostra alguma coisa que não deveria estar ali. Desde aquele dia, nunca mais dormi direito. Os pesadelos se confundem com memórias. Às vezes, eu acordo com a sensação de ainda estar naquela parte esquecida do mapa. Já deixei o caminhão. Tentei levar uma vida diferente, mas é como se algo ainda estivesse me seguindo. Não é um monstro, não é um fantasma, é a estrada. Como se ela tivesse me escolhido, me marcado de alguma forma. Alguns dizem que é culpa do cansaço, do isolamento. Que caminhoneiro vê coisa demais, escuta história demais. Pode ser. Mas se não for, então, se um dia você estiver dirigindo tarde da noite e vir uma bifurcação que não devia estar ali, uma entrada velha com placa caída ou um poço que parece fora do tempo, não entre. Por mais que pareça um atalho, uma boa parada, por mais que o GPS insista, siga em frente. Porque algumas estradas não levam a lugar nenhum, e outras não deixam você voltar. E assim terminamos mais uma história arrepiante. Mas antes de sair, já sabe, né? Deixa aquele like sinistro, porque isso ajuda demais o canal. Inscreva-se e ative o sininho, para não perder nenhuma história assustadora que vem por aí. Claro, comente aqui embaixo o que você achou dessa história de terror. E não se esqueça, compartilhe esse vídeo com alguém que adora um bom terror. Quanto mais pessoas conhecerem o canal, mais histórias sombrias virão. Nos veremos na próxima Noite de Mistério, se você sobreviver até lá.